Saudações aromáticas, tudo bem com você? Neste vídeo eu quero me versar especificamente sobre um dos problemas estéticos que mais incomodam muitas e muitas mulheres, principalmente, são o caso das melasmas. Você já ouviu falar das melasmas, aquelas manchas escuras que aparecem principalmente no rosto, mas não apenas no rosto? Pois é, então você pode desde já saber que com esse vídeo você vai entender como pensar nas melasmas, como pensar na aromaterapia e o que é que pode estar por trás dos tratamentos com aromaterapia para ajudar pessoas com melasma. Então, se você pretende ter um conhecimento mais profundo dos óleos essenciais para aplicações, muito provavelmente você vai se deparar com essa pergunta, né? Como lidar com casos de melasmas? E, na verdade, entender como cuidar de melasmas com óleos essenciais da aromaterapia é, no meu ponto de vista, uma grande vantagem. Porque a melasma é uma condição que, apesar de não ser, vamos dizer assim, grave, incomoda muita gente, principalmente pelo ponto de vista estético. Então é muito comum as pessoas procurarem por quem é referência em aromaterapia, como a mim, por exemplo, ou procurarem algum tratamento natural para cuidar da pele, para tirar essas melasmas. Ou seja, saber como pensar e orientar as melasmas, né, nos tratamentos de melasmas, pode auxiliar a ajudar você tanto a criar formulações de tratamento para os seus pacientes, como também para elevar sua credibilidade, porque você não só passa uma receitinha ali, como está pronto, ou como se propaga, mas você sabe pensar nas melasmas para cada caso. E eu vou lhe mostrar como é que você pode pensar de uma maneira mais assertiva, de modo que não fique, vamos dizer assim, testando na pele e na saúde dos outros, tá certo? Antes de a gente começar em tratamentos, em óleos essenciais, eu quero primeiro falar de o que é melasma. Você já ouviu falar? A melasma é uma condição, na verdade, caracterizada principalmente pelo surgimento de manchas escuras na pele. São uma hiperpigmentação, como se fala em dermatologia, né? Mas é geralmente comum, principalmente na face, nas regiões da face, mas também pode acontecer em regiões que não são da face, como por exemplo, nos braços, no pescoço e até mesmo no colo. Então, ele tem essas preocupações esteticamente, ela é mais vamos dizer assim, preocupante no rosto, porque acaba interferindo diretamente com a identidade da pessoa, né, com o rosto da pessoa, tendo que tomar medidas de usar muito mais maquiagem e outros produtos químicos. Eu vou falar um pouco sobre isso, certo? Geralmente acomete mais de 70% dos casos em mulheres, mas também pode acontecer em homens, e no caso de mulheres grávidas, eles também pode acontecer um agravante por uma questão hormonal. Acontece que na gestação, os hormônios produzidos pela placenta e pelo próprio momento da mulher, né, há alguns picos de, por exemplo, progesterona que aumentam e estimulam a hiperpigmentação da pele. É assim que, pelo menos, é bem conhecido na dermatologia. Por isso, 70% mais ou menos das mulheres com predisposição a melasma identificam essas primeiras manchas escuras durante o seu processo de gravidez. Mas não só, né? Existem muitas outras coisas que são importantes a saber e nem sempre acontece e aparecem na gravidez. Pode acontecer também, mesmo que mulheres que tenham ficado grávidas não tenham tido melasmas. O que é importante saber sobre esse caso é que, apesar de não doer, apesar de não coçar, apesar de não trazer problemas graves para a saúde, ela é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. E não é só o sol, como se fala por aí, que escurecem a pele. Existem outros agravantes. Os agravantes nada mais são do que fatores que podem potencializar a condição da pessoa, sensibilizando ou hiperpigmentando ainda mais a pele. E aí existem vários agravantes possíveis, né? Como cosméticos, e aí a gente entraria em vários, principalmente nos cosméticos sintéticos. Medicações também podem estar atreladas diretamente ao agravamento de melasmas, como por exemplo anticoncepcionais, entre outros, tá certo? Doenças de origem hormonal, até a gravidez, como eu falei, que pode ser um agravante, e também, principalmente, a exposição ao sol e à luz ultravioleta, ou seja, exposição de luz ultravioleta artificial também pode aumentar e agravar vamos dizer assim, os casos de melasma. Tá? Outro fator também que piora bastante e que precisa ser fortemente levado em consideração é o estresse. O estresse piora o melasma e ele pode ter vários fundos emocionais, como estar sob pressão, o nível de ansiedade, níveis de medo muito alto, né? Elevam o estresse das pessoas e
podem causar um agravamento dos casos, entendeu? Então isso é muito importante. Além disso, alguns protetores solares que, ao invés de estarem protegendo o seu rosto, né, eles podem até estar protegendo de alguns raios ultravioletas em questões de câncer e tal, mas eles também podem ter substâncias químicas que podem agravar, né, o problema das melasmas. Ou seja, você usa um protetor para se proteger do sol e da luz ultravioleta e no final das contas os produtos químicos que estão no próprio protetor agravam as melasmas, ou seja, você troca 6 por meia dúzia, um natural, que seria o sol, por um sintético, certo? Desde já eu quero deixar bem claro que não é minha intenção com esse vídeo diagnosticar o caso de melasma, muito menos propor ou suspender nenhum tipo de tratamento. Principalmente a função é educacional, é para você aprender como pensar no caso, tá certo? Além disso, tem um outro ponto importante no caso das melasmas, que é algo que não se fala, que é o efeito rebote. Quando se diz rebote, é um efeito que, vamos dizer assim, é quando acontece um uso abusivo, por exemplo, de ácidos ou substâncias sensibilizantes, lasers, hidroquinona, né, que é utilizado também para o tratamento, e até mesmo microagulhamento, quando utilizados de maneira inadequada, podem provocar esse efeito rebote tão temido, que nada mais é do que um efeito que pode acontecer quando há uma descontinuidade abrupta do tratamento ou quando há uma aplicação errada da técnica. Esse efeito rebote é caracterizado pela volta de todos os sintomas pelo qual o tratamento, vamos dizer assim, foi iniciado, entendeu? Então você começa o tratamento, interrompe ele abruptamente ou faz de uma maneira errada, acontece o efeito rebote, podendo até agravar ao invés de melhorar o caso, tá certo? A boa notícia é que, apesar de não haver, vamos dizer assim, uma cura muito bem definida, há tratamentos sim, que retardam os avanços das manchas. Eu, particularmente, uso óleos essenciais sempre na minha pele e eu sei que vários óleos essenciais podem ser excelentes métodos de cuidados para os casos de melasmas. A ideia não é oferecer uma cura, certo? Deixa bem claro, mas um tratamento, uma forma de cuidar e de impedir o avanço. Apesar de já ter presenciado eu mesmo, em vários casos de pacientes minhas, a regressão, a ideia principal é oferecer à pessoa um retardo da situação e, acima de tudo, uma conscientização do que pode estar acontecendo, do que pode estar agravando e como os óleos essenciais podem ser aliados de uma maneira integral, não só apenas na pele, mas também de uma forma completa para dar um suporte à situação da pessoa. E é assim que eu ensino as minhas alunas, é assim que eu vou mostrar para você como pensar. Por exemplo, substâncias como beta-cariofileno, acetato de bornila, mentol, limoneno, vetiveneno, são substâncias que já se tem, vamos dizer assim, relatos, já se tem estudos mostrando nitidamente uma regressão do avanço, né, das melasmas e das manchas escuras, desde que seja muito bem orientado, desde que as formulações sejam equilibradas e algumas recomendações sejam feitas com assertividade. Isso é muito importante. Então, óleos essenciais, por exemplo, como o sândalo branco ou o sândalo havaiano, alcaçuz, o óleo essencial de copaíba, né? Não estou falando da oleoresina, estou falando do óleo essencial, ou seja, a oleoresina destilada, o abeto siberiano, o olíbano, são alguns dos óleos essenciais que podem ser utilizados em formulações, tá? Não vai ser louco de usar puro ali na pele, porque não é assim que funciona, é um tratamento, então precisa ser continuado, certo? Mas você pode compor esses óleos em formulações estrategicamente desenhadas para o caso daquela pessoa. Né? Existem alguns outros óleos, como a lavanda, a própria melaleuca, eles também podem ser utilizados num caso como esse, a mirra também pode ser utilizado, o helicrísio também pode ser utilizado em casos e em formulações como essa, tá certo? Para usar em óleos essenciais, em formulações nesse sentido, algumas coisas são bem importantes. Por exemplo, quando for aplicar, uma forma de aplicar corretamente, é muito mais, vamos dizer assim, válido, importante você prestar atenção nas áreas, não só as áreas, vamos dizer assim, que estão mais acometidas, claro que elas vão receber maior atenção, mas existem outras áreas que, se a pessoa tem uma predisposição, é importante se manter protegendo. Então, como por exemplo, o rosto, né, que é o que mais incomoda, mas além do rosto, o pescoço, o colo, as mãos podem também ser utilizadas em formulações, né, pode colocar formulações com óleos essenciais para prevenir
seu próprio aparecimento. Essas regiões, inclusive, são as que menos ficam protegidas pela barreira física das roupas, entendeu? Então é exatamente por isso que um cuidado extra para essas regiões pode ser bem adequado, bem, vamos dizer assim, direcionado quando você for recomendar um tratamento para melasmas para sua paciente, para sua cliente. Certo? Quando a gente está pensando nos óleos essenciais e em formulações nesse sentido, é muito útil entender também como pensar nas melasmas e na situação das pessoas. Sabe por que isso é importante? Porque nenhum caso é igual. Nenhum mesmo, até para as melasmas. Existem vários agravantes, como eu já te falei, podem ser genéticos, podem ser externos, podem ser químicos e físicos. Ou seja, a depender do caso, precisamos avaliar bem qual é a melhor maneira de ajudar aquela pessoa, no intuito de fazer uma boa anamnese, eliminar, por exemplo, o que são agravantes, incluir outros que podem ser agravantes e assim você compor uma boa ideia de como fazer o seu tratamento personalizado para aquela pessoa. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, escreve aí para mim. Por que é que faz sentido personalizar, certo? E como é que você pensaria, por exemplo, nos óleos essenciais, se você fizesse uma boa anamnese? Ela fica mais robusta, ela fica mais profunda? Deixa para mim o que é que você acha de uma anamnese, até para casos como esse, de estética. O que é que você acha nesse sentido? Certo? Então, por exemplo, quando você fizer uma anamnese, uma boa anamnese, né, como eu ensino para as minhas alunas, né, para realmente atender a pessoa e entender o que a pessoa de fato precisa, existem alguns pontos de vistas que podem mudar completamente a maneira que você vai pensar nos óleos essenciais. Por exemplo, qual é a idade da pessoa? Isso influencia. Ou então, a pessoa já teve melasmas antes? Por quanto tempo? Isso também pode influenciar. Se estiver no começo, se estiver há muito tempo, as maneiras de tratar podem ser diferentes, né? Se sim, se a pessoa já teve antes, ela está piorando ou ela se mantém da mesma forma? A pessoa está incomodada da forma como está com medo de piorar, ou ela começou a perceber uma piora e aí por isso que procurou você? Ela já tentou algum outro tratamento, né? Já tentou algum tipo de outro tratamento que piorou ou teve situação rebote? Você notou algum agravante estando relacionado diretamente ao caso da pessoa? Né? Quais são esses agravantes? São químicos, são físicos, são emocionais? De que grau, né? Que tipo de recomendação, por exemplo, nesse sentido, se você já sabe quais são os agravantes, podem ser orientados para a pessoa? E eu não estou nem falando de óleos essenciais, né? O que você poderia recomendar para além dos óleos essenciais para evitar que esses agravantes acontecessem? Como é que você pode orientar a pessoa nesse sentido? Ou, por exemplo, como é que os óleos essenciais podem dar suporte para a pessoa e impedir a ação desses agravantes? Nesse caso, eu não estou nem falando de quimicamente, nem fisiologicamente, estou falando emocionalmente mesmo. Já que o estresse, por exemplo, pode agravar bastante, o que está causando estresse na pessoa? Como é que os óleos essenciais podem ser pensados nesse sentido de diminuir esses agravantes estressantes? Entende? Isso é muito importante. Ou seja, fazendo dessa forma, ao invés de você tentar um óleo essencial ou outro, você pode direcionar o tratamento muito mais assertivamente, muito mais, vamos dizer assim, personalizado para aquela pessoa, né? Além disso, você vai poder escolher, claro, baseado nas substâncias, né? Que eu já citei algumas, quais são os que você considera que sejam majoritários ou minoritários, a depender do caso de cada uma das pessoas, certo? Então, conte comigo, é mais ou menos assim que eu penso nos casos de melasmas. Eu sei que pode interessar muitas pessoas, então você já divulga aí para as pessoas, já curte aqui o canal, né? Se inscreve se for o seu caso e também compartilha, para que mais e mais pessoas possam saber que existem sim formas de pensar, formas de se cuidar com óleos essenciais, com uma maneira muito natural e muito agradável e cheirosa, tá certo? Então conte comigo, nos vemos no próximo vídeo. Namastê!